Eu vou, por causa da questão de tempo, eu vou deixar de lidar com algumas outras passagens de forma mais extensa. Se você estiver anotando, assistindo, vendo a gravação depois, algumas das passagens que são bem pertinentes aqui são Judas 3, eu vou ler. Amados, quando empregava toda a diligência em inscrever-vos acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não tem muito mistério no que ele está falando aí, né? Batalhar pela fé. Então, se o mandato apologético mais amplo está lá, acrescenta aqui a ideia de que em Judas a gente é lembrado de que somos exortados a batalhar diligentemente pela fé. Põe um gancho nisso. Já em Filipenses, no capítulo 1, versículo 7, depois no capítulo 15, versículo 17, nós lemos o seguinte. Primeiro nós lemos: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. 15, 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. De novo ele faz essa referência a incumbido da defesa do Evangelho. Eu mencionei já Atos 26, quando Festo interrompe Paulo e fala: você está louco, você está maluco? E Paulo continua respondendo e diz: as palavras que eu te falo não são palavras de loucura. Está no capítulo 26 de Atos, versículo 24 em diante, mas eu vou pular aqui e só ler a segunda parte. Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Ele responde a Festo dizendo: olha, você está pensando que eu não estou fazendo sentido, mas o que eu estou falando, o rei sabe que faz sentido. Festo, a autoridade romana, e o rei Agripa, a autoridade judia, que estava sob dominação romana, mas tinha a dignidade de um rei, o outro não era rei. Tá? E o Festo dá essa tirada com Paulo. Paulo vira: não, a Agripa está entendendo o que eu estou falando. E aí ele vira para o rei Agripa e fala: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E para nossa surpresa, Agripa responde assim: por pouco me persuades a me fazer cristão. E muita gente acha que ele estava sendo irônico. Duvido. O texto não tem razão nenhuma, evidência nenhuma de que seja ironia. Eu acho que ali foi um momento de honestidade. Olha, por pouco, porque ele estava entendendo. Então esse é um outro aspecto de persuasão que faz parte da apologética. Atos 17, eu mencionei, o grande discurso, quando Paulo no Areópago e esse eu preciso mencionar, porque tem gente que escreveu louvando o fato de que Paulo achou com o povo, com os filósofos gregos, um ponto em comum de contato e se utilizou desse ponto de contato, como se Paulo chegasse lá e visse na religiosidade deles um ponto positivo que ele poderia elogiar e usar como porta de entrada para então apresentar a fé. Ou seja, ele queria começar de um ponto comum, sem argumentar a autoridade da revelação divina, para depois convencer o pessoal e trazer aos pés da cruz. Apologética clássica, tá? Tradicional. Só que isso daí cai por terra quando você olha um pouquinho mais cedo a descrição, nos mesmos termos, do que Paulo sentiu quando chegou ali. Porque diz assim: quando Paulo chegou e viu a idolatria,
as tripas dele viraram. A expressão é essa: revoltaram-se suas entranhas. Virou por dentro o estômago dele de ver tamanha idolatria. A mesma palavra que é usada ali para idolatria aparece quando ele começa o discurso no Areópago. Ó povo de Atenas, eis que vos vejo extremamente supersticiosos, extremamente idólatras. Vocês têm Deus para tudo. Agora, ele não estava falando isso de um jeito mau, mas ele estava falando isso de um jeito que não tentava passar a mão na cabeça deles por causa da idolatria, do politeísmo deles. Antes ele dizia: vocês têm Deus para tudo aí, vocês são extremamente idólatras, politeístas, místicos, supersticiosos. Se você nunca entrou dentro de um templo hindu, talvez você não tenha experimentado. Cada vez que eu estou numa situação daquelas, dá nó nas tripas. Estava com a minha esposa recentemente em Bali, a gente passando de carro, não entrou lá dentro, aí parou para passear. E a gente viu uma construção linda e maravilhosa. O que impressionava a gente? Tinha 2.000 ídolos em cada construção. O cara tem uma mansão, no jardim da mansão dele, ele tem 200 metros quadrados de gramado, naqueles 200 metros quadrados de gramado tem 50 ídolos. 50 ídolos postes, 50 altares. Paulo está falando para o pessoal de Atenas: eis que vos vejo excessivamente supersticiosos, idólatras. Mas ainda assim vocês sabem que vocês não conseguiram cobrir tudo. Vocês ainda têm que pegar e botar um para o Deus desconhecido. Pois eu vim falar do que vocês não conhecem. Eu vim falar de algo novo, de algo diferente. É isso que ele faz ali em Atos, no capítulo 17. A leitura fica para depois, porque a passagem é muito longa. E duas passagens em Coríntios, finalmente, que são de tremenda importância. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde é que está o sábio? Onde é que está o escriba? Onde é que está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, para que tanto os judeus que pedem sinais, porque tanto os judeus pedem sinais, assim como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí ele está distinguindo aí um outro aspecto, e o contraste que ele está fazendo, apesar do termo apologética ou defesa da fé não aparecer aí, ele está fazendo um contraste entre o quê? Ele está dizendo: o mundo conhece sabedoria, mas eu estou trazendo para vocês uma coisa que pode ser maluca, mas é mais real. É isso que ele está fazendo. Ele está opondo racionalidade com irracionalidade. É isso que ele está fazendo. Porque a leitura da gente, a nossa tendência, porque a formação da nossa mente é essa, a nossa cultura, a gente opõe racionalidade à irracionalidade. Quando na verdade o que ele está falando é: a racionalidade dos homens é pouca, a de Deus é muito maior. O que é loucura para os homens é a sabedoria mais profunda de Deus. Ele não está dizendo que Deus é irracional, o homem é racional. Ele está falando que Deus é uma racionalidade maior que os homens compreendem como loucura. Então a oposição que ele está fazendo não é razão e fé. É pensamento apóstata e os pensamentos de Deus. Essa é a verdadeira antítese que ele está fazendo. Então isso é importante ficar marcado. E por último, 2 Coríntios 10, os versos 4 e 5, só para parar ali. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas. Quando eu comecei a expor essa passagem, algum tempo atrás, logo que vim para o Brasil em 2000, eu me lembro que em alguns ambientes, quando eu começava,
E já é intencional, tá? Já era assim, meio de arapuca. Eu começava, vamos falar do poder das nossas armas, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós temos, na nossa batalha espiritual, porque o pessoal ainda estava falando de batalha espiritual a todo lado, né? Nós temos armas espirituais que são poderosíssimas. E eu gostava quando alguém falava, amém! E aí eu falava, e as nossas armas da nossa batalha espiritual, elas são poderosas para a gente poder derrubar os obstáculos, derrubar as resistências, destruir as fortalezas do inimigo. E o pessoal falava, amém! Eu falava, ia ensinar o pessoal a pensar direito. O pessoal parava e olhava assim. Porque é o que a passagem fala. Ainda que vivamos na carne, as nossas armas não são carnais. Antes são espirituais, são poderosas, são armas espirituais poderosas para destruir as fortalezas e desfazer os sofismas e opor a altivez daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus. Não é batalha espiritual de anjo brigando no espaço, não. Ele está falando que a nossa batalha espiritual consiste em opor a incredulidade e ensinar as pessoas a verem as coisas direito, como elas são. Destruir os sofismas e junto derrotar a altivez de quem acha que o mundo faz sentido sem Deus. O mundo não faz sentido sem Deus. E de vez em quando o pior dos incrédulos acaba sendo mais honesto em alguns momentos do que muitos dos crentes. É Jean Paul Sartre que chega no final da vida e fala, cada neurônio do meu cérebro diz que Deus não existe, mas cada fibra do meu ser anseia por Ele. O cara não tem coragem de abrir o coração para conhecer a única verdade, mas ele sabe que toda a fibra do ser dele anseia por isso. Mas ele tem que falar, mas esse Deus não existe. Tá? E em grande parte esse desafio, esse desfazer sofismas é parte central da realidade. Vamos lá então, dá uma voltada, acho que a gente adiantou aqui. Não, tá certo, pode ir para frente. Vamos falar sobre as 3 faces da apologética. Eu não quis... Vamos lá, vai para frente, mais um, pronto. Eu não quis, a partir de agora eu vou sinalizando onde tem que mudar. Eu não quis entrar direto aqui sem cobrir essas passagens, pelo menos na menção rápida, porque se você estava prestando atenção nas passagens, vocês notaram que tem 3 movimentos acontecendo ali dentro. Como se fossem 3 movimentos de dança, ou 3 movimentos atléticos, ou 3 movimentos de luta que estão acontecendo. Alguém gostou lá da frase, é um treinamento militar para a gente poder não viver no gueto e viver no mundo lá fora de forma digna de Jesus Cristo. Então vamos lá. Quais são os 3 movimentos? Cada uma dessas passagens realça alguma coisa um pouco diferente como parte do trabalho apologético. É patente, em pelo menos 3 das referências, ele está falando de defesa, certo? O que é a defesa? A defesa é uma ação na qual eu tento impedir alguém em seus ataques. Quando as pessoas questionam a respeito da fé, na maioria das vezes não é um questionamento honesto, certo? É um ataque velado. E a defesa da fé é saber dar a resposta toda vez que alguém disser, por que você pensa que você tem esperança? Você acha que você é melhor que eu? Aí eu defendo a minha fé. Aí muita gente diz, e por isso que eu não gosto de apologética. Por exemplo, Karl Barth não gostava de apologética. Tá? Sabe o que ele dizia? Deus não precisa de defesa. Eu queria... o problema é que ele já não gostava do Schaeffer porque apanhou do Schaeffer. Já não gostava do Van Til porque apanhou do Van Til. Se eu tivesse lá, ele ia gostar de mim menos ainda, porque eu ia virar para ele e falar, Deus não precisa de defesa, mas você precisa, eu preciso, seu tonto. Porque apologética não é para defender a Deus. É para defender e mostrar que eu tenho razões para a esperança que eu tenho em Deus. Nesse sentido, a apologética não é a defesa de Deus, nem a tentativa de justificar a Deus, ou de explicar a Deus. É dar resposta porque é que eu creio. Por isso que o estar preparado já é santificar a Cristo. Porque se fosse defender a Deus, eu só teria santificado a Cristo quando fosse bem sucedido na defesa. Mas Deus vai precisar que eu defenda? Não, ele se defende.
Então esse aspecto de defesa do evangelho, defesa da fé, autodefesa epistemológica cristã, é um elemento forte da apologética. Fala, defesa da fé, vocês estavam comigo na defesa da fé. Tem várias passagens que usam essa expressão. Mas vocês notaram que tem passagens que usam uma outra expressão? Persuasão. E ela não é exatamente a mesma coisa. Quando eu defendo as ovelhas de Cristo, e uma das coisas que me encantou com Van Til e fez com Cornelius Van Til, e fez com que eu não só me encantasse com ele em termos do pensamento dele, da profundidade do pensamento, porque a minha leitura inicial tinha sido com Schaeffer, com quem meus pais tinham uma relação, e desde os 10 anos de idade eu estava lendo o material dele, meus pais publicavam o material dele em português, e eu era um menino que gostava de se envolver, encadernei livros da editora do meu pai à mão, então eu gostava daquilo. Mas eu sabia que o Van Til tinha sido o mestre do Schaeffer, tinha sido quem tinha dado filosofia para o Schaeffer poder desenvolver. Só que o Schaeffer tinha uma aproximação muito mais que chegava no coração. O Van Til às vezes tinha fama de seco. Aliás, o Van Til em alguns momentos, de fato, não foi legal. Perdia paciência às vezes com algumas coisas. Por exemplo, em sala de aula, ele tinha a tendência de que se você dissesse, professor, eu não entendi tal ponto, você pode me explicar? Ele dava aula de novo. Você pediu uma explicação, ele falava, eu explico de novo, e dava tudo de novo. Aliás, uma vez, o presidente do Westminster tinha uma briga do Van Til e do Schaeffer que estava sendo incômoda. Ele mandou os dois sentarem e conversarem entre si. E o Schaeffer pediu para começar. E o Schaeffer virou e falou, eu quero dizer que o senhor foi o maior mestre que eu tive na minha vida, que eu aprendi com o senhor como é que eu entendo o papel que os pressupostos têm, e que eu amo isso, e que eu concordo com tudo isso que o senhor falou, e tal. O Van Til pegou e falou, então deixa eu te explicar o que é meu pensamento. E o Schaeffer virou e falou, que lindo, eu nunca vi uma explicação tão linda e concisa, concordo com tudo. O Van Til falou, então eu vou ter que explicar de novo. Mas sabe o que me encantou com ele? Que ele estava velho, já no fim da vida, era o começo do último ano de vida dele. E meu professor de apologética resolveu levar a gente para visitá-lo na casa dele. Eu tinha visto ele dar aulas, palestras, mas ele já estava aposentado. Mas resolveu levar a gente para visitá-lo. Era uma classe pequena de alunos de mestrado, 5 de nós, e o professor, um discípulo dele, muito querido dele, levou os 5 para conhecer e interagir um pouco com ele. Ele ainda estava com a voz forte, mas já acamado, já. E o Alan Guelzo, que era o professor, pediu a ele, disse assim, eu queria que meus alunos ouvissem o senhor explicando por que é que o senhor resolveu ser um professor de teologia num semináriozinho assim, pequenininho, num canto, que saiu de dentro de Princeton, que era um grupo de rebeldes, um grupo de fundamentalistas rebeldes, e o senhor gastou sua vida assim, sendo que o senhor foi um dos maiores discípulos do grande filósofo idealista americano Josiah Royce, que dizia que queria que o senhor fosse o sucessor dele. E o senhor, no entanto, resolveu se esconder nesse semináriozinho no subúrbio de Filadélfia e investir a sua vida inteira. O que levou o senhor a escolher isso? Eu juro para vocês que eu me arrepio até hoje, quando eu lembro a resposta dele. Sabe o que ele falou? Eu queria ter certeza que eu ajudava as ovelhinhas de Cristo a estarem protegidas dos lobos. Era pastoral a preocupação dele. Incrível! Tem outras coisas a respeito dele, por exemplo, pouca gente sabe que ele fazia evangelismo de rua uma vez por semana, e inicialmente era ele e o Gordon Clark que saíam juntos para evangelizar na vizinhança do Westminster. Depois os dois brigaram. Mas os dois saíram para fazer evangelismo de rua juntos. Esse aspecto de proteger as ovelhas, ele inclui o lado da defesa, mas ele inclui um outro lado. Ele inclui não só a defesa em termos do pensamento apóstata, do que vem de fora.
mas ele inclui a disposição de expor o pensamento apóstata pelo que ele é, de mostrar aos outros que o rei está nu. Vocês conhecem a história do rei nu? Não? Eu aprendi quando era criança o conto do rei nu. Foi minha avó Carolina que contou a história do rei nu para mim. Dr. Charles, ela americana, tinha sido missionária no Brasil, mas só 17 anos, depois foi embora. Então ela falava português, mas tinha aquele jeito engraçado de falar, né? E ela vinha visitar, ou às vezes, eu morei com ela há alguns anos e tal, e ela estava contando a história do rei nu. A história é o seguinte: 2 malandros chegaram numa corte, tinha um rei que era meio bobo, disseram para esse rei que eles eram alfaiates mágicos e que eles eram capazes de tecer a roupa mais bonita que existia, e uma roupa que era feita com fios mágicos, que só pessoas inteligentes viam o fio. E aí eles começaram a fazer a roupa do rei. Cada vez que ia provar a roupa do rei, o rei falava: tá lindo. Chamava os ministros e os ministros falavam o quê? Tá lindo. E todo mundo falava que a roupa nova do rei era ali. Quem ia falar que não estava vendo? Até que o rei saiu na rua e uma menininha pequenininha olhou e gritou com toda a força e todo o fôlego que ela tinha. Agora, quando a doutora Carolina estava contando para o Davizinho sentado no colinho dela, e ela contando essa história, com o português meio quebrado que ela tinha, ela falou, aí então a menininha gritou: mas mamãe, o rei está peludo. E para mim foi o máximo, porque fez sentido, né? O conto do rei nu é parte da nossa responsabilidade apologética. A gente tem que dizer para esse mundo que o rei está nu. Está todo mundo fingindo que não vê, mas esse mundo não faz sentido se Deus não existe. Nós precisamos desafiar a incredulidade. E desafiar a incredulidade significa desfazer os sofismas. E se a defesa é uma atitude de amor na qual eu cuido das ovelhas de Cristo para que não fiquem atacadas por lobo, o trabalho de ir lá à luta para desfazer os sofismas é um que eu não faço dentro de casa. Eu combato a incredulidade em casa e lá fora. Por isso que eu acho que o Mackenzie tem uma importância estratégica, por exemplo, sendo uma voz dissonante num lugar, numa situação e num contexto cultural onde parece que todo mundo bebeu do que suco. Ninguém para pensar que o rei está nu. O problema é que todo mundo bebeu do que suco mesmo, então a gente acaba bebendo do que suco até dentro de casa. Então o trabalho de desfazer os sofismas e combater a incredulidade não é só um trabalho que você faz lá fora, você tem que fazer dentro de casa. Fazer até dentro do coração da gente que ainda é idólatra. Mas é parte da apologética. Então o que nós temos ali até agora? Me ajuda a identificar. São 3 faces. Quais são as 3 faces que apareceram até agora? Conquistando corações, protegendo as ovelhas e desafiando o mundo. A persuasão, a defesa e o desafio. Então, a gente tem que entender que a apologética tem que ser dividida em 3 segmentos separados um do outro, né? Igualzinho um triângulo, você tem que separar 3 lados. E se você separar os 3 lados, você ainda tem um triângulo, certo? Falei? Todo mundo bebeu do que suco. Certo? Se você separar os 3 lados do triângulo, você ainda tem um triângulo? Por definição, um triângulo são 3 lados e 3 ângulos. Certo? Não existe a apologética na qual a defesa é separada do ataque. Que é o desafio é ataque. E no qual os 2 são separados da persuasão. As 3 coisas são como num triângulo, onde um lado vai sempre se apresentar primeiro para você, mas por trás dele ele vai estar sendo sustentado por outros 2. E é isso que a maioria das pessoas tem dificuldade. Até onde o momento que eu falo que tem 3 faces, a maioria das pessoas segue. Quando eu falo que nenhuma delas funciona sem as outras, aí geralmente o olhinho fica virado.
Porque se você parar para pensar, isso quer dizer que não importa se você vai ser alguém cujas características, a formação e até o temperamento, eu uso a palavra no sentido simbólico só, no qual tudo isso te faz mais forte na defesa do que no ataque. Mas ainda assim, você só vai ser alguém bom de defesa se você compreendeu todo das três faces. Se você for capaz de fazer os outros também. Porque um não existe sem o outro. E não adianta falar, eu quero fazer evangelismo, por isso eu só estou preocupado com a persuasão. Não estou preocupado em comprar briga, em polêmica, e não estou preocupado em defesa. Eu só quero chegar e pregar. Não vai pregar direito. Quer pregar direito? Saiba que não existe persuasão se eu não estiver apto e preparado também para fazer a defesa e o ataque. Que não existe ataque que seja humano, que represente a graça de Jesus Cristo, se não for o ataque feito por alguém que também defende e que também se preocupa com o coração do outro e quer persuadir pelo amor e ganhar pelo amor. Porque é diferente quando você ataca um pensamento anticristão e a pessoa que está sendo destruída, entre aspas, sabe que você está fazendo isso porque de uma forma genuína você anseia um relacionamento mais verdadeiro e mais profundo com aquela pessoa. Dizem que de graça até injeção na testa. Eu não gosto dessa frase. Eu prefiro dizer que bem explicadinho até injeção na testa. Essas três faces trabalham juntas e é elas que vão fornecer aqueles 6 da tarde para o relógio da teologia, porque eles vão ser o ponto de virada, onde eu comecei com a palavra de Deus e finalmente eu estou aplicando a palavra de Deus contra a incredulidade do mundo, para retornar à palavra de Deus, para reexaminar tudo que foi feito. E nesse processo repetido, eu vou sempre lembrar onde é a minha fonte e onde é a minha foz. E o resto da teologia não é complemento. Cada parte é extremamente importante e inevitável. Mas eu acho que a igreja hoje precisa recuperar seu vigor apologético, não mais só como um despertar teórico. Eu comecei hoje falando para vocês que eu amo ver o quanto a teologia reformada está criando raízes no nosso contexto. Mas eu me preocupo também, e não só no nosso, mas globalmente, em funções que me cabem, que estão no meu âmbito de responsabilidade, eu me preocupo com o fato de que facilmente a maravilha do nosso edifício, do nosso cabedal reformado, pode se tornar em si mesmo um ídolo. Quebra o primeiro mandamento quem adorar o Deus falso, certo? Quebra o segundo mandamento quem tentar falsificar a imagem do Deus verdadeiro, certo? Quebra os 2 mandamentos anteriores quem achar que já alcançou o ponto de fazer isso certinho e começar a bater nas suas próprias costas. Porque essa pessoa está adorando a criatura antes do Criador. E essa é a preocupação. E dentro da apologética eu creio que ela é alguma coisa que pode trazer a gente de volta. Dar esse grito e dizer, espera aí, essas 3 faces juntas vão me impedir de me orgulhar do meu... Porque isso é um hábito tão comum, sabe o que acontece? Se você tem pressupostos sadios de uma vida examinada, isso te torna muito hábil na discussão. Aí facilmente você esquece que a sua habilidade é derivada da graça de Deus ter revelado para você, e você começa a acreditar que você é especial porque tem habilidade. Não é esse o padrão bíblico o tempo inteiro? Deus escolhe o povo judeu e isso os torna especiais. Eles passam a achar que Deus os escolheu porque eles eram especiais. Então, o pensamento reformado é tão consistente que ele te dá uma vantagem competitiva. Aí você vai fazer um curso de filosofia numa universidade e você fala, uau, eu me dou muito melhor que os outros. Os outros têm dúvidas que eu não tenho, eles são pueris e eu já resolvi várias dessas coisas. Sabe qual é a virada da sua queda? Quando você começa a falar, uau, eu sou bom mesmo.
Não, irmãos, não sejamos tolinhos. O nosso Deus é forte e maravilhoso. A fé na qual nós depositamos o nosso coração, ela é consistente. A tradição na qual nós caminhamos é consistente, robusta. E nós devemos ser gratos por termos sido trazidos a esse lugar. Mas a nossa atitude precisa ser aquela de Paulo. Cada um tenha bem claro aquilo que crê. Cada um viva de acordo com aquilo que já alcançou. Mas se alguém porventura pensa diferente, Deus a seu tempo esclarecerá. O que ele está querendo dizer? Que eu não estou nem aí com os erros dos outros? Não, ele está querendo dizer que eu tenho de lembrar que é a respeito dele, é a respeito do Evangelho e que a fortaleza está na fé que nós temos, não em nós. Isso é para quebrar aquela tendência nossa que o Al Pacino, fazendo o papel de diabo, descreve tão bem naquele filme, que é ao mesmo tempo pesado, mas ao mesmo tempo profundo. Então não sei se eu recomendaria ou não, mas que vários de vocês já assistiram, no qual ele começa e termina numa cena muito parecida. E a última conclusão do filme é: o orgulho é o meu pecado favorito. É o diabo falando. Por quê? Porque não conseguiu derrubar o moço de um jeito, derruba o moço do outro jeito. Porque é isso. Santo Agostinho tinha razão. Ele chamava de hubris, o orgulho da carne. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Nós temos 3 inimigos. Quais são? Quais são os 3 inimigos que militam contra a fé? O mundo, a carne e o diabo. Qual que é o perigo mais claro e eminente? A gente gosta de pensar que é o diabo ou o mundo, né? O inimigo com o qual você dorme é o mais perigoso. A nossa própria carne, o nosso próprio orgulho. Nós precisamos de uma apologética que não tenha 3 caras, como se isso fosse uma versão piorada de 2 caras, e tenha 3 faces, porque nós entendemos que o Deus Trino nos chama para uma missão com o mundo, na qual nós vamos demonstrar a esse mundo desafio, mas esperança. E cuidado, defesa, pastoreio. Eu acredito que a pregação apologética é uma das grandes carências que a gente tem hoje em dia. Como eu sei que vários de vocês, nem todo mundo, mas estão em estudos teológicos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu disser para vocês, olha, o sermão que só expõe o texto da palavra, mas não aplica, e você concordar e se satisfizer e disser, ótimo, cheguei lá, deixa eu dar a notícia. Não, ainda não entendeu. Porque a aplicação não é o ponto final do sermão. O bom sermão vai ter que ir um passo além da aplicação e vai ter que propor uma implementação. Jesus, quando ensinava, Jesus ensinava o princípio, revelava, expunha, aplicava como jeito de fazer entender o que significava, e aí dizia, agora vai tu e faze. E a nossa pregação, e a apologética que vai ajudar a gente a saber como ensinar o povo na nossa igreja a implementar a mensagem bíblica. Porque geralmente o que a gente faz? Algumas pessoas sobem no púlpito e simplesmente apresentam a sua exegese de volta para o povo. Isso é fraco. É um sermão sem propósito. Ah, mas Deus não usa? Claro que usa. A mera leitura da palavra já é usada. Mas o fato de que Deus usa não quer dizer que você fez um bom trabalho. Deus quer dispenseiros que sejam encontrados fiéis. Você precisa explicar as escrituras. Isso é mais do que exegese. A exegese diz o que está dizendo um texto. Vai ser o trabalho hermenêutico que vai me levar a entender o significado, e aí no trabalho homilético eu vou comunicar esse significado. Quando você comunica esse significado para os seus ouvintes,
A apologética vai ser aquele lembrete, aquele grilo falante que vai falar para você. Não basta você dizer, por que então a Bíblia quer dizer isso e significa isso? Então seria importante que o crente soubesse viver assim. Porque a maioria das pessoas precisa que você diga, e então o que Deus pede de você hoje é para você fazer isto. Vai e faz. A palavra de Deus precisa ser anunciada e implementada. E a gente precisa ensinar a igreja a implementar o ensino bíblico. O que é a implementação? A implementação é um passo além da aplicação. É aquele passo que toma as verdades aplicadas e agora diz, então, meus irmãos, saindo daqui hoje, vocês vão entender. Mas mais que isso, eu quero que vocês saiam daqui empolgados e abertos para o fato de que qualquer que seja a área de trabalho que Deus te chama, você tem um papel apologético que não é opcional. A não ser que você não queira santificar Cristo como Senhor do seu coração. Senão aquele mandato é para todo crente. Segundo lugar, que fazer isso direito significa estar preparado. Então você não tem a desculpa de dizer eu não sou especialista. Todo crente precisa estar preparado. E estar preparado significa não apenas estar preparado intelectualmente, mas ter um coração que de fato anseia e está comprometido com a defesa da fé, com o desafio da incredulidade e com o cuidado das ovelhas de Cristo. Tá? Isso é implementação, isso que eu acabei de fazer. Estou te dando alguma coisa para fazer. E é isso que muitas vezes a apologética vai nos lembrar. Em parte, porque onde é que está a prova final da apologética? Onde é que eu sei se a pessoa estava preparada ou não estava? Pode não ser na história de sucesso, mas é quando ela cantar na roda. Tem algum caipira aqui? Quem vai admitir, né? Tem uma música caipira que eu gosto muito que dizia assim, desde menino eu ouvia: Curió Piracicaba, para ser do bom, tem que cantar. Não adianta cantar sozinho na gaiola, tem que cantar numa roda de 20 ou 30. Curió ou curuíra é na roda que se vê. A curuíra é a que não canta, é a fêmea. No caso do curió, existem algumas aves que é a fêmea que canta. No caso do curió é o macho. E é muito difícil distinguir. Então o que a música caipira está pegando é essa ideia de que na gaiola, não adianta cantar sozinho na gaiola, porque isso não confirma nada. Para saber se é curió ou curuíra, para saber se é bom mesmo, é na roda que vai se ver, numa roda de 20 ou 30 pássaros. Aquele que fizer. Os americanos têm um jeito mais delicado de falar isso, menos caipira. Eles falam que a prova está no pudim. É na hora de comer o pudim que você vê se a receita foi boa ou não. A prova está no pudim. Tá? No final das contas, o aspecto da interface nossa com a incredulidade é o teste da roda. Não adianta chegar no meio de 10 pessoas reformadas e um ficar batendo nas costas do outro, dizendo, olha como nós compreendemos os mistérios de Deus. Vai para a roda das ideias lá fora e destrói os sofismas. Vai lá e diz para eles, eu vim te apresentar um caminho sobremodo excelente. Vocês estão desesperados, ansiando por algo transcendente, mas não encontram. Eu estou dizendo para vocês, vocês estão tateando no escuro, mas não precisa taquer lanterna. Vai fazer isso lá, no encontro com a incredulidade. E quando você vê a rebeldia e a incredulidade daqueles que gostam de torturar os fracos na fé, vai lá e mostra que o que a gente não faz na defesa própria da gente, quando a gente opta dar a vida pelos outros, em prol de um irmãozinho a gente faz. E a gente se coloca na brecha, e se coloca na frente, e enfrenta o mundo, porque nós não tememos aquilo que o brasileiro fala no hino nacional, mas que nem sempre é verdade. Não teme quem te adora a própria morte. Nós não tememos a morte, porque a morte já morreu. Nós somos os únicos que sabem
Esse mundo nos odeia porque ele ainda está envolto no manto de morte, mas que essa poeira de morte está sendo extinguida, que ela já terminou, que o novo mundo já começou, que Jesus Cristo já governa, que nós já fomos aceitos pelo Pai e recebidos na presença dele, que cada um de vocês aqui não está mais em busca de significado, a gente age como se tivesse. Carente, em busca de respeito, em busca de significado, mas Jesus Cristo já garantiu que Ele vai olhar nos teus olhos e dizer: bem-vindo, servo bom e fiel, bem-vinda minha filha querida, fiel, entra no teu descanso e me deixa enxugar as suas lágrimas para frente. Você já foi aprovado por Cristo. O que está buscando a aprovação dos outros? Nós temos uma mensagem que o mundo não tem, esse mundo que está prisioneiro. E eu quero que vocês saiam daqui empolgados com o fato de que tudo que vocês estão ouvindo essa semana, e em grande parte o que eu estou tentando jungir e amarrar nessa noite, é isso. Tesouro em vaso de barro. Um tesouro tremendo que nós temos. E o meu anseio de que esse momento que Deus tem nos dado de igreja evangélica no Brasil, esse momento no qual Deus tem nos dado um florescer da teologia reformada. Eu não vou fazer isso, mas se eu perguntasse quantos de vocês vieram do meio pentecostal ou neo-carismático, neo-pentecostal aqui no meio, eu tenho certeza que dezenas de vocês vieram disso. Eu vejo a cada domingo alguém que chega na igreja e fala: foi a pregação reformada, ouvida em vídeos, foi nas mídias sociais que abriu minha cabeça e eu estou vindo aqui em busca de alimento. Eu tenho ido pregar em lugares que vocês não acreditariam dentro do mundo evangélico, mas que no passado era visto porque existe fome. Mas eu rogo a Deus e exorto vocês que nossa postura seja essa, com esses corretivos que eu ofereci nessa noite, para que a transformação seja duradoura e real. E não mais uma moda como o dente de ouro, como essas coisas que os mais velhos de vocês lembram. Que Deus abençoe vocês.